por isso é que eu não sei se é um ato falhado. Acho- Perfeição erótica. Chamei-lhe. É o Olimpo? Pode ser o intelecto de. Sim, dependendo do que predomina. Porque os meninos têm essas quatro qualidades. É o heróizinho, o cientistazinho, o reizinho e o Édipozinho. O Édipozinho vem a dar origem ao artista e ao amante. Não é? O reizinho é aquele que é o líder. Psicologia juvenil, nós vamos dar isso quando demos o regresso do rei. Vamos falar especificamente destes quatro polos e das suas contrapartes sombrias e luminosas. Mas o Édipo é um tipo de menino. É o que nasce mais próximo daqui de baixo. Digamos, não nasce no topo da montanha. Se a montanha tem quatro pontos cardinais, agora já entramos em especialização. Mas se a montanha tem vários pontos cardinais, norte, sul, este e oeste, eu diria que o reizinho nasce cá em cima, o mago nasce aqui, o guerreiro nasce por aqui e obviamente o amante nasce cá em baixo, porque o amante o que gostaria era de ter com a mãe o mais depressa possível. Não sei se me faço entender. Aliás, para o homem adulto, a única possibilidade de regressar à mãe é o ato sexual. Ele não tem outro caminho. A menos que invente assim uma coisa toda estranha. Mas, em princípio, esse é o momento em que ele retorna à mãe. Não à mãe no sentido familiar, obviamente, mas à mãe no sentido de retorno à deusa. À deusa, à gruta, à deusa. Portanto, ao envolvimento. Quer dizer, deixar de ser ele a proteger e a envolver e ser ele o protegido e envolvido de alguma maneira. Esse é o retorno daí as relações entre sexualidade e infantilismo. Que tem muito que se lhe diga. De qualquer forma, há estes quadrantes. E na menina, obviamente, também deve haver quatro quadrantes. Talvez até haja mais. Eu não sei. Os quadrantes no menino, é assim, o menino que nasce mesmo no topo da montanha é o reizinho. Dá, em psicologia infantil é o menino Jesus nas palhinhas, é o rei Sol. Sabes, o meu menino é de ouro. Exato, o meu menino é de ouro e o pai ali à espera. Até que é um momento em que o pai diz à mãe: já chega de menino de ouro, temos uma charrua e temos ali um campo para lavrar. Não, o meu menino é de ouro. Pois, mas entretanto temos um campo para lavrar. Já é a saída do abraço. Porque reparem, em última análise, toda a retenção é materna e toda a severidade fora de lugar é paterna. Quer dizer, a mãe distorce a psique por excesso de dar. E o pai distorce a psique por excesso de retirar, ao excesso de estruturar, ao excesso de severidade, da austeridade. Não sei se me faço entender. Claro que isto inverte. Por exemplo, eu tive uma mãe severa e um pai generoso. Portanto, quem fazia papel de pai era a minha mãe, quem fazia papel de mãe, em muitos aspectos, era o meu pai. Aliás, cozinhava muito bem. Pode. Pode. Então, tu tens o rei, que é o menino de ouro. Depois tens o herói, que é o guerreirinho. Que eu não sei. É o herói. É o heróizinho. É o menino que quer uma espada, ou quer uma capa, ou quer brincar de Homem-Aranha. Super-Homem. Depois tens o pequeno cientista, que é aquele a quem, se tu não ofereces uns tojos de química, ele pronto, não entende. Porque tu lhe deres um livro, ou se lhe deres uma espada, ou uma pistola, ou uma capa, ou se lhe deres uns tojos de aguarelas, não. Ele quer uns tojos de ciência. Ele quer é ver o universo arrebentar. Quer ver como é que funciona. É o menino do como é que funciona. Diz? Sim, sim. Que é o menino dos porquês. Portanto, é o cientistazinho. Eu tenho nomes exatos para isto tudo num caderno. Calma, porque isto vai aparecer quando se. Calma, está toda a gente super. Isto era para mim. E depois tens o artista, que é o Édipo.
Pronto, estas são 4 funções masculinas originais. Quer dizer, quando Deus dá à luz a psique. Se nós temos assim, Deus dá à luz a psique, Deus sim, Deus o Pai, não o Filho. Porquê? Porque é um epifenómeno da criação. A criação não pode estar tão violentamente polarizada em matéria e espírito sem dar à luz, por uma reação automática, a psique. Então nós podemos nos interrogar: quem é o responsável? Não és tu. Tu não foste a menos que entremos numa perspectiva da nona dimensão. Mas porque na nona dimensão tu escolhes tudo, tu fazes tudo o que tu quiseres. Mas sim, tu não és o responsável por ter psique. A psique é uma reação universal ao diferencial vibratório entre o espírito e a matéria. Não pode não haver psique. Senão, durante bilhões de anos, os bois e as vacas iriam continuar a pastar na savana, as estrelas iriam continuar a passar lá em cima e não iria acontecer rigorosamente nada a meio. Que é onde nós acontecemos. Sabes onde é que acontece a tua dor? A meio. Saudades? A meio. Raiva? A meio. Já um bocadinho abaixo, mas já está a começar. Contemplação estética? A meio. Um bocadinho para cima. Tu aconteces a meio. Ter psique é estar a meio. E nesse sentido, quando se dá essa eclosão, esse fenómeno da psique para a geração do menino, da psique masculina original, eu não estou a falar das raças cósmicas originais, não estou a falar do homem original, não estou a falar do ser adâmico, não estou a falar dos seres celestes que nos visitam, que também podem dizer que são os originais. Não estou a falar de arquétipos no sentido de meta-arquétipos, que é para onde nós caminhamos. Eu estou a falar da origem da psique masculina e da origem da psique feminina. Assim como se eu pegar num copo com água muito quente a ferver e colocar sobre uma pedra fria, o vidro racha. E é uma lei. A psique nasce como reação, olha, do absoluto à diferenciação espírito e matéria. Eu quase diria que a origem da psique é o absoluto. Ela é totalmente relativa, mas não pode vir de outro sítio senão de uma reação do absoluto dentro de si próprio. Não sei se me faço entender. Porque não é feita de gelo, não é feita de meteoros, não é feita de pedra, não é feita de ideias, não é feita... É uma reação. Rosa? Tenho estado aqui a pensar na questão de Afrodite, Eros e Psique, a luta entre Afrodite e Psique, a luta por Eros, digamos, o mito. Onde é que tu se desviaram, tu não digas nada? Posso deixar isso um bocadinho mais para a frente? Sim, sim. Ok. Então, tu tens estas características do pequeno jovem e tens várias características aqui da menina. Obviamente que há uma menina que nasce já com uma série de ideais e que é aquela rapariga que na escola não se interessa por rapazes, interessa-se por causas políticas e que é uma pequena Atenas. E tens uma menina que é namoradeira por excelência, basicamente vai para a escola para namorar. E essa é uma Afrodite. É uma Vênus pequenininha, uma ninfa. E depois tens depois tens a gótica por excelência, que é a Perséfone. Sempre que vocês têm uma rapariga de 12 anos que olha assim e tem uma tatuagem com espinhos e morcegos e veste preto e roxo e a mãe está horrorizada porque acha que ela é médium e tem mediunidade desequilibrada e ela adora ter a mediunidade desequilibrada, e se fôssemos fazer um piquenique para o cemitério esta noite, com 14 anos, um emo, o culto do noturno. Aliás, se não fossem os emos e as Perséfones, ninguém vendia livros com vampiros, que é uma coisa que só se vende a jovens, mas faço-me entender. Isso é a Perséfone, é este ponto aqui, deep, dark. Mas também tens aquela que
quer ser mãe, só quer ser mamã, que é a Susaninha da Mafalda. Essa é uma pequena Démeter. Tu tens estas figuras todas aqui. Eu agora não quero diferenciar demasiado, senão daqui a pouco entramos num nível de análise que seria mais um seminário. Onde eu quero chegar, onde se pretende chegar, peço desculpa, seria mais ou menos. Claro que isto é interativo, vocês podem dizer, não, mas nós queremos ir por ali. Ok, mas onde se pretende chegar é mais ou menos isto. A psique nasce. Ela nasce na cruz, mas descentrada da cruz. Quer dizer, o âmago dela provavelmente é o próprio centro da cruz, porque tem que ser uma coisa transcendente. Mas ela, quando nasce, ela nasce ou abaixo do sol ou acima do sol. O nascimento da psique não tem a ver com o mundo realista, cronológico dos homens. Tem a ver com o mundo mitológico, mágico, abaixo da linha, ou acima da linha, à esquerda da linha, ou à direita da linha. Não sei se me faço entender. Eu troquei isto. Eu aqui tenho que pôr a lua e aqui tenho que pôr o sol. Nascer abaixo da linha é a única forma de nascer. Nascer acima da linha é a única forma de nascer. A beleza de não ser adulto é a tremenda concentração de energia sem haver ainda terreno real para ela se exprimir. Quer dizer, sem haver linha. O que caracteriza a criança e o jovem, claro que depois há uma diferença entre a criança e o jovem, mas o que caracteriza a criança e o jovem são: o tempo não existe. O tempo é irrelevante para um jovem. Tu sabes que estás a sair da psicologia juvenil quando entras em Cronos, quando de repente o tempo passou a ser importante. A seguir, as escolhas não são prementes, não é necessário fazer escolhas. Tudo é válido. A seguir, o adulto é visto com uma enorme desconfiança. Ele só pode estar errado. Quer dizer, o jovem herói olha para o adulto, para a mãe e para o pai, como um erro. E nós dizemos, não, ele olha como um exemplo. Ele olha como uma inspiração. Sim, mas há um momento, se repararem, em que se dá a emancipação e em que a filha pensa claramente, não sei se já vos aconteceu, eu quero ser tudo menos igual à minha mãe. Eu não quero ser como meu pai. Mais ou menos assim, não é? Nascer abaixo da linha significa estar em comunhão com os poderes da deusa. Esses poderes incluem psiquismo, que é ter a percepção clara de que há forças nesta sala que não são visíveis, que há entidades que não são visíveis, que há casas que têm melhor vibração que outras, que há pessoas que têm uma aura negativa, que há o psíquico é um indivíduo que vai instantaneamente às forças e às energias sem precisar de passar por nenhum diagrama, ou não precisa é direto. Portanto, psiquismo é um dos dons que a deusa confere. Mediunidade, que além do psiquismo é a capacidade de mediá-lo para o lado de cá. Não seria a primeira rapariga que rebola pelo chão. Como? Mediunidade. É a capacidade de mediar as cargas psíquicas, forças psíquicas para o lado de cá. Não confundir com channeling, que é outra coisa. E não confundir com estabilização, que é outra coisa. E não confundir com overshadowing, que é o espelho, que é uma outra coisa. Médium, canal, estabilizador, espelho. São 4 níveis diferentes de mediação do invisível para o visível. Temos de fazer um seminário sobre isso. Ok, então, médium, canal, o estabilizador
Olha, o Terra Última tem lá uma distinção entre canal e estabilizador. Médiuns não falámos muito. E depois vem o seu espelho. O overshadowing é quando uma hierarquia te utiliza para se espelhar em ti. E depois há a chamada morte do artista, que é quando ele diz que é a própria hierarquia que se está a espelhar nele. Aí é a morte do artista. Como? Imagina que Maria Madalena te utiliza para se espelhar em ti para fazer um trabalho. E se tu não tens cuidado, daí a 7 anos estás a dizer: não, eu sou a própria Maria Madalena. Pronto, é a morte do artista. Partiu o espelho, abusou do espelho. O overshadowing é um termo da Alice Bailey para sobrevoar o discípulo e produzir um ajuste tão exato entre a aura do discípulo e a aura do mestre, que o mestre consegue usar o discípulo como um espelho. Ele não está presente, mas ao espelhar-se no discípulo, reflete-se para o mundo. E isso é um nível muito avançado de channeling. Porque tu tornas o mestre presente por existir. É uma sobreposição de consciências. Tem a ver com o ser espelho. Só que o ser espelho não espelha mestres, exatamente. Também pode fazê-lo. Espelha civilizações inteiras. Quer dizer, um ser espelho ligado a Lis apresenta a energia de Lis quando está no seu melhor. Um ser espelho ligado à Anutea manifesta a energia da Anutea quando está no seu melhor. Portanto, tu tens médiums. Abaixo de médium tens os processos mesmo. Portanto, processos, médiums, canais, estabilizadores, que são autênticos autores. Isto é, os mestres dizem coisas e eles escolhem a linguagem, selecionam a linguagem, refinam a linguagem, são críticos e são conscientes. O estabilizador é alguém que estabiliza. O mestre faz assim uma pincelada. Ele vê. E enquanto aquilo não se apaga, ele estabiliza aquilo com a sua própria linguagem. O estabilizador é um interpretador dos níveis superiores. E depois tens o ser espelho ou overshadowing, que já é uma coisa muito mais exata. Ele descreve o que vê. Sim. Só estas distinções mereciam de facto um trabalho assim rigoroso. De qualquer forma, nascer abaixo da linha, nascer menina, é nascer em união com a deusa. A deusa dá psiquismo, um acesso instintivo aos poderes terapêuticos da natureza. Uma sexualidade espontânea, inocente, sem culpa. Vocês a culpa vão ter que procurá-la noutro sítio, não na caverna. A caverna não é um lugar de culpa. Uma capacidade de ativar o Kundalini para uma extrema vitalidade, alegria e ritmo. Capacidade feminina de ser ilusiva em relação ao policiamento mundial. Quer dizer, ao sistema de controle mundial. Quando se diz que todas as mulheres têm uma feiticeira, é disto que estamos a falar. É desta parte que nasce na caverna. Este mundo... e há mais qualidades, muito mais qualidades. Empatia espontânea, já se disse, osmose. Quando uma mulher extrai a dor de outra mulher num abraço, isso é a deusa. Quanto menos pensado, quanto menos consciente, quanto mais sincrético, imediato, puro, direto, mais próximo da deusa se encontra. Este não é o mundo da dor de Sofia e não é o mundo da dor crística. Nem é o mundo da realização de Sofia, nem é o mundo da realização crística. Este não é o mundo do vinho, nem é o mundo da rosa. Este é o mundo do mel. É o mundo panegírico. É o mundo fitoterápico sincrético. É o mundo dos grandes xamanismos femininos. E se me perguntarem, então, mas o que é preferível? A cruz ou Deus e Deus? Esse seria o tal pensamento monotónico que eu estou a tentar evitar. Nós precisamos deste estereofónico. Só que há um pequeno detalhe. Do ponto de vista da evolução, nós somos chamados a Sofia.
a Cristo. Nós somos chamados à mira. E Sofia. Sim. Se quiseres, podemos fazer assim. Tens aqui a rosa e agora fazemos aqui o cálice com o vinho. Pronto. Porque há coisas que não se pode dizer se me permitem, já. Mas, até porque nos desviar. A cruz é inscrita no Deus andrógeno infinito, a que nós chamamos Abba Ama, ou Eli Ama. Eli, pai, Ama, mãe. Abba, pai, Ama, mãe. Estes deuses infinitos não têm cruz. Porque é que haveriam de ter? São infinitos. A mira está lá a fazer o quê? Mas estes deuses, estes dois, porque se me disserem que há 10 pais e 10 mães, então já não é destes. Estes são únicos. Só há um pai e uma mãe, não há 10. Se houver 10, já estamos a falar de diferenciações. Isto é a raiz altíssima. E se eles não existissem, eu não estava aqui a falar, nós não podíamos falar, tu não terias filhos, não vais amanhã trabalhar. É porque eles existem que tudo mais existe. E estes deuses infinitos não têm cruz. Agora, eles falam, cospem, deitam fogo pela boca. Daí os dragões, não é? O símbolo do dragão no Extremo Oriente. Eles injetam energia. Eles querem. Eles têm vontade. E é uma vontade divina. Difícil de interpretar. Em princípio, após a terceira iniciação, tu passas do plano, que é a aplicação do propósito dos deuses, para um bocadinho de percepção através do primeiro raio, meu irmão, do propósito. É quando tu dizes assim, estou a começar a perceber porquê, mas não é nada que o indivíduo consiga explicar. Na quinta iniciação, sim, a quantidade de plano e a quantidade de propósito se equilibram. Por isso é que se chama revelação. O que eu estou a dizer aqui é altamente esotérico. É neste nível que começa o esoterismo. É na distinção entre plano e propósito. Porque os deuses não têm plano. Têm propósito. Mas os seus filhos e os filhos dos seus filhos só podem compreender o propósito através do plano. A cruz relaciona a criação com o propósito. Portanto, tem muito a ver com o plano, sim. A tua pergunta é mais simples do que a minha resposta. Peço desculpa. Nota. Todo este ranger de dentes, seja ele a favor dos deuses, seja ele contra os deuses, é ignorância. Primeiro o indivíduo tem que ficar quieto e cumprir o plano. Cumprir o sétimo, sexto, quinto e quarto raios do seu ser. E só depois de ele cumprir os raios do plano, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo, quer dizer a harmonia, o conhecimento, a devoção, ao que ele entender, e a pragmática sintética que manifesta as coisas. Só depois de ele fazer isto é que a terceira iniciação lhe acontece e depois a quinta. E é na terceira há um lampejo do propósito. Deixe-me só dizer uma coisa. A energia que é libertada pelo propósito é tremenda. Enquanto que a energia que é libertada pelo plano é progressiva. Mas no dia em que nós sentimos o propósito, todo o teu Kundalini, isto resolve-se tudo. Nem podia ser de outra maneira. É quando nós dizemos o propósito dos deuses, porque nós temos esta coisa universitária, das nossas cabeças terem andado um bocado submersas na universidade clássica e de letras e de advocacia e daquelas coisas todas, e quem não andou por aí, andou pelos liceus, nós achamos que propósito é uma coisa mental.
Achamos que o propósito é uma ideia. Deus estava sentado e dizia: olha, hoje apetece-me um propósito. E deu-lhe ali para o verde lima ou para o amarelo canário. Não é uma coisa. O propósito divino é tão divino quanto o divino. No dia em que nós compreendemos o propósito divino, é como se de repente este universo que é um céu para nós passa a ser um chão, um horizonte. Tu caminhas sobre as estrelas. Deixas de ser um landwalker e passas a ser um starwalker. Mas entre landwalker e starwalker há o plano, que é o skywalker. E esperemos que tenha sorte. O Johnny Walker é nosso. Esse é aqui de baixo. Johnny Walker, também conhecido como Harvey Keitel. Esse é nosso, Harvey Keitel, o ator. Mas, ou seja, vamos lá. Nascer abaixo da linha é estar em comunhão com potências de deusa. Não é nenhuma brincadeira. Uma mulher sincrética xamânica tem um conhecimento avançado. Eu não disse sabedoria. Tem um conhecimento único. Ela pode encantar as salamandras. Ela pode chamar os elementais. Ela pode... aliás, toda a rejeição das teologias abstratas em relação aos paganismos da deusa é uma simetria justificada pela igual distância em relação ao Sol. See what I mean? Esta distância, que é igual àquela. Portanto, quando se usa o termo, que em termos foi aceitável, e nos últimos 600, 700 anos, talvez mais, com certeza, o termo pagão, pretendendo que isso seja depreciativo, o que se está a tentar dizer é que está no subsolo, é pré-cristão, é uma coisa sincrética. Daí até dizer que se praticares aquilo começam-te a crescer cornos, falta muito pouco. Sabes? É uma muito má leitura do mundo arcaico xamânico. Não admira que as avózinhas cá de baixo olhem para aqueles lá em cima e digam: e vocês são o quê? Vocês não existem. São bolhas conceptuais azuis. Cultura pagã. Reparem. Sim. Com certeza. Eu não posso dizer que o paganismo está aqui. O paganismo, sei lá onde é que está o paganismo em relação a este esquema. O que eu quero dizer é que quando se falou quando certas entidades da teologia falam de paganismo, só conseguem, no fundo, estão a tentar rejeitar a deusa, a deusa. Assim como quando Aristóteles ou Platão falam do supremo bem, mas uma mulher sincrética ou um homem sincrético dominados pelos aspectos sombrios da deusa, não é que a deusa seja sombria. O que acontece é que há um momento em que é preciso sair da caverna. Dominados por esses aspectos retro de si próprios na deusa, pronto, desenvolvem aquela ideia de que cuspir é amaldiçoar, e as ciganas têm isso. Cuspir é amaldiçoar, não? O que tu tens aí é uma incapacidade deste quadrante ler este quadrante aqui. Porque a ideia de que o supremo bem e a suprema justiça, mais cedo ou mais tarde, se manifestarão, é uma ideia daqui. E esta aqui é uma ideia. Aqui, a vingança surge aqui facilmente. E a maldição, e a superstição, e os atos mágicos, sincréticos, e assim sucessivamente. Onde eu quero chegar, onde se pretende chegar, é que esta nascer abaixo da linha é nascer com poder. Portanto, a psique original tem poder
original. Então, o que acontece com alguns seres, e Portugal tem muito que aprender a este nível. O que acontece com muitos seres femininos é que elas sentem-se extremamente poderosas a priori e não precisam de fazer nada, porque elas nascem junto à deusa, como nós dissemos. E os poderes do feminino são, os poderes originais, são magicamente consequentes, enquanto que os poderes originais do masculino são heróicos, são abstratos, são um bocadinho intelectuais. Não sei se me faço entender. Agora, o feminino tem um poder sincrético, inicial, extremamente poderoso. E esse é um dos grandes medos do masculino mal conseguido, é o medo da deusa. E se dissermos, mas depois não vem Sofia, sim. E depois de Sofia, o que é que acham que vem? Porque Sofia é o caminho. E o que é que vem depois? Tu sais da deusa, através da mira, que é Sofia. E depois de Sofia, que é a mira, o que é que vem? A luz eterna, ou seja, a iluminação, sim, tem muito a ver com a mente, a iluminação. O que é que acham que vem depois? Tu sais da mãe através da filha. Acho que isto é compreensível. E depois da filha, o que é que vem? A mãe outra vez. É que todos os poderes sincréticos que são dados à psique infantil são depois entregues a uma figura que é a rainha. E a diferença entre a feiticeira da floresta e a rainha é que a feiticeira não contém uma rainha, mas a rainha contém uma feiticeira. Assim como o rei contém, o rei Melquisedeque, o manifestado, contém, se querem saber, Cristo é um Melquisedeque na história. O nosso Cristo histórico, de alguma forma. Melquisedeque sempre foi uma personagem misteriosa porque ele não tinha a função de fazer história. E, no entanto, está por trás das religiões do livro. Quer dizer, ele é que abençoa Abraão. E, portanto, ele está por trás do Islão, do cristianismo e do judaísmo. Mas, concentrando, nós nascemos com psique infantil junto aos deuses. Isso é o que significa os primeiros graus dos decanatos. De 1 a 5, de 1 a 7. You choose. E nós nascemos brutos. Não brutos como os deuses, porque os deuses pai e mãe não são brutos, porque eles são pré-mira e pós-mira. E são pré-mira e pós-mira, são brutos relativamente à psique original e são sublimes relativamente à obra final. Isso faz sentido para nós. Afinal, eu posso pegar numa pedra bruta e dizer, é mesmo bruta. Sim, e se for um diamante? É um diamante em bruto. Então saboreiem. Uma pessoa poderia saborear o paradoxo da expressão diamante em bruto. A psique original é um diamante em bruto. E é essa a relutância que a menina tem de deixar a caverna e que o jovem tem de deixar a montanha heroica. Ou seja, o que é a psicologia infantil e a psicologia juvenil? A retenção indefinida fora da cruz, fora do tempo, fora de Cristo, fora de Sofia, no mundo do Deus infinito e da deusa infinita. Ora, vocês, se observarmos a figura do Cristo histórico, e eu tenho certeza que esta história já foi contada no feminino também no nosso mundo várias vezes por figuras muito misteriosas. Se nós olharmos para a figura do Cristo histórico, houve uma altura em que ele disse claramente aos seus discípulos: vocês acham que se eu mandasse vir uma hoste inteira de anjos e arcanjos que o meu Pai não enviava imediatamente?
Se vocês acham que se eu pedisse para os céus se abrirem hoje aqui sobre a vossa cabeça, que o meu Pai não o faria? Vocês acham que eu estou a fazer isto porque sou igual a vocês? Aí tu tens claramente um filho a dizer: eu tenho bem consciência do que está fora da cruz e posso ir buscar os poderes tanto lá acima como vocês se lembram, quando ele, depois de ser crucificado, desceu 3 dias ao inferno para pregar, não sei, às piranhas, às moreias, aos polvos gigantes, ao Leviatã do interior do Atlântico. Não sei onde é que Jesus andou naqueles 3 dias depois de... Mas claramente tem a ver com... A tarefa final não era esta. A tarefa final era subsolo. Ainda havia mais aquela. Que isto foi um inferno. Antes de voltar para os apóstolos. Aconteceu mesmo... Assim, é o mesmo que perguntar se o inferno é simbólico ou literal. É a mesma coisa. Eu acho que, do ponto de vista do Logos, da Terra, ele pode ter descido ao umbral, sim. Aquilo a que alguns ambientes chamam as dimensões umbralinas. As infraterrestres, subterrestres, infracósmicas, da Terra. Da Terra. De qualquer forma, para compreendermos a psique, nós precisamos de compreender uma linha horizontal e uma linha vertical. A linha horizontal separa o subsolo, onde predomina a matéria, e portanto é o domínio da deusa, do suprassolo, onde predomina o mundo olímpico, dourado, e portanto é o mundo do Deus. Este Deus é ex machina, e esta deusa, nas suas origens, está abstraída, digamos, da dimensão teleológica disto tudo. Tudo isto tem uma direção. E sobre este Deus-deusa é feita uma cruz. Quem é que desenhou a cruz? Eu acredito que a cruz foi dada pelos pais aos filhos, quer dizer, pelos deuses infinitos aos seus filhos criadores. Esta é a tua cruz. É quase como se um filho e uma filha se apresentassem perante o pai e mãe, infinitos. Do ponto de vista visual, eu não sei se isto tem mais a ver com Spielberg, se tem mais a ver com Stanley Kubrick, mas eles estão ali, um Cristo e uma Sofia potenciais, e é como se... E agora? E é como se o pai e a mãe dissessem: aqui está a cruz. E com essa cruz, eles têm uma mira para começar a criar o universo. E, portanto, a origem do universo cristificado e sófico é a origem da nossa própria psique. Não estou a ver que ela nasça noutro sítio. Porquê? De outra maneira. Quer dizer, quando os filhos começam a amassar a massa de pão para fazer os mundos, as nossas psiques têm lugar de nascimento. É nesse ato de criar a cruz. Então, assim como é dada uma cruz a Cristo no céu, que divide o céu e a terra, e a Sofia, é dado aos homens a sua própria cruz. Evitar caminhar para as linhas, vertical e horizontal, é permanecer no mundo da infância e da adolescência. E é permanecer mago e feiticeira. É permanecer poderoso, instantâneo, impulsivo, encostado aos poderes divinos, e eu estou a confirmar, dentro dos meus limites, que eles são divinos, mas não é assumir o trabalho da mira que gera pessoas que são vinho e perfume de rosas. Só o adulto liberta vinho, só o adulto liberta o perfume da rosa. Um jovem eternamente adiado da sua evolução psicológica pode libertar muita coisa, mas não liberta o vinho da evolução.
Uma jovem eternamente. O que é que caracteriza uma jovem eternamente adiada? Ela pode ter 40 e tal anos, mas se ela continuar a tentar seduzir homens poderosos, mesmo que não os ame, ela está no subsolo. How about that? Eu lembro-me, já não sei quem é que dizia, seria o Henry Miller, que o dinheiro é um dos maiores afrodisíacos. Mas há um afrodisíaco muito mais poderoso que o dinheiro. É o poder. Enquanto uma mulher seduzir homens poderosos sem os amar, e olhem que eu não estou a dizer que uma mulher não pode amar 3 homens ao mesmo tempo, porque a alma é complexa. Mas enquanto uma mulher seduzir três homens, enquanto uma mulher seduzir homens poderosos sem os amar, essa já tem a escola toda. Se seduzir homens poderosos sem os amar, ela permanece no mundo encantatório do subsolo. E ela vai prostituir, se me permitem, os poderes da deusa, que são inerentes à jovem, que são a atração que o corpo dela eventualmente exerça, não sei se lembram desse fator. A atração que a beleza dela, que já não é bem o corpo, exerça. A voz, a postura, o gesto, a magia. Ainda há umas que encomendam mesmo diretamente magia, porque isto está à falta de coisas, telefonas. Olha, é da deusa, eu queria encomendar 3 namorados poderosos, pode ser, para esta tarde. Sim, 4 amarrações havia o atar, o desatar. Isto é o mundo subsolo da deusa. Assim como quando um homem... eu ainda não vou entrar na psicologia masculina diretamente. Portanto, sentem isto. Isto é o mundo da deusa. Basicamente, não é a deusa que tem culpa, porque ela deu-te esses poderes à partida, para que tu uses como mola, como impulso para chegares à cruz. O problema da virtude versus o vício é um dos problemas de toda a literatura clássica. Eu estou a dizer isto para mantermos isto num nível bem mental. Não? Virtude, vício. No sentido da estrutura psíquica que nós estamos aqui a tentar colocar no ar, e portanto da transição do mundo dos deuses para o mundo dos filhos criadores, e portanto da transição dos panos de fundo poderosos e sincréticos para a ação consciente, filtrada, calibrada, que gera um ser à altura de Miguel ou de Sofia, aqui. Neste sentido, o mundo, tanto o universo subterrâneo como o universo celeste, a priori, são molas, são impulsos para assumirmos a cruz. Então é muito importante perceber o seguinte: existe uma psicologia do sagrado sincrética, que é a psicologia de estar ligada a Deus infinito e à Mãe infinita sem a cruz. E existe uma psicologia do sagrado sintética, que é a psicologia de nos ligarmos ao Filho Miguel e à Filha Sofia com a cruz. E isso é a diferença entre o vício e a virtude. É que a virtude é a cruz. E quando nós dizemos que dói, não é tanto que dói, é que em vez da plenitude imediata da comunhão com os deuses, tu tens a tarefa lenta, paciente e gradual da construção da casa de Deus na casa dos homens. Isso já não tem nada a ver com o infinito. Tem inteiramente a ver com o intermédio, isto é, com o mundo de Miguel e com o mundo de Sofia. Eu fui criado num ambiente. A minha escola é uma escola narcísica, em extremo. Ou seja, eu desenvolvi-me num mundo de jovens belíssimos fisicamente, normalmente bissexuais, com grande preocupação pela roupa,
com grandes qualidades artísticas, excelentes músicos, excelentes pintores, excelentes criativos, ambivalentes em extremo, consumidores de drogas, pesadas, leves e mais ou menos, arty. Quer dizer, eu cresci no mundo de António Rui, Belas Artes. E muito cedo eu senti esta angústia, que era a angústia entre embarcar nesse mundo narcísico, frequentemente narcisista, nem sempre, mas frequentemente, porque havia muitos narcísicos que não eram narcisistas, provavelmente. Frequentemente narcisista, e tu embarcares nesse mundo e tens sempre o paraíso ali à mão. Não sei se me faço entender. Não fazes escolhas nenhumas. Não assumes uma via espiritual. Não é que seja só hedonismo. Havia hedonismo e havia esteticismo, havia fixação estética. Toda a gente prisioneira do quarto raio. Prisioneiros do quarto raio? Muito bem. E eu senti essa crise. E algumas das coisas que me ajudaram foi mais ou menos assim. Quando eu tentava perguntar aos meus amigos artistas, então e a ciência? Eles olhavam para mim como se eu tivesse chegado do espaço exterior. Se calhar acertaram. Como? Sim, é como ciência o quê? Sim, não podemos fazer música inspirada em geografia? Hã? Não, a música é um ritual pré-orgásmico de jovens do sexo masculino. O rock é um ritual de acasalamento dos jovens do sexo masculino. E a pop é um ritual de acasalamento das jovens do sexo feminino. Certo? Pop rock. Não, mas não dá para fazer uma coisa inspirada em geografia, ou em química, ou em física, ou em astronomia. Hã? Agora já apareceu uma música menos centrada no namoro. Música popular, quero dizer. Então, onde é que está a ciência? E depois, onde é que está a justiça social? E depois, e onde é que está o problema da vida após a morte? E onde é que está o problema das relações de igual para igual? Onde é que está a questão da humanidade? Onde é que está o alívio da dor? E de repente, eu senti todas estas colocações relativas ao meu tempo, ao meu mundo, ao meu planeta, ao meu semelhante, a retirarem-me do mundo magnífico dos deuses e a colocar-me no alinhamento com a cruz crística. Não sei se me faço entender. No meu caso, em grande parte, o que me foi libertando de ficar prisioneiro da estética foi a ciência. Mas o contrário também é possível. Tu tens cientistazinhos que não querem ouvir falar de poesia, relatividade, metafísica e artes. Têm o mesmo problema ao contrário. Então, isto é para nos dar a noção de que uma boa parte da evolução psicológica dá-se no momento em que tu tens um paraíso instantâneo, mas que não contém cruz. Ou um paraíso um pouco mais à frente, mas que contém cruz. Essa é a base da moral. E é a base das escolhas, e é a base da ética. Você já repararam que fazer escolhas tem a ver com isto tem cruz ou não tem cruz? Porque tu tiras a cruz e as potências divinas saltam-te para cima imediatamente. E nós dizemos, então, mas não é isso que nós queremos, potências divinas? Sim, só que sem cruz infantilizam. Sentes isto, Esther? Estás a sentir? É porque eu preciso muito que nós possamos sentir isto. Como quem sente um perfume. Como quem reconhecer. Como se as tuas células têm... Sabes o que é? Quando tu ouves uma coisa e ela já lá estava dentro. Então é como se nós estivéssemos a pescar uma verdade que já está dentro. Quer dizer, eu não estou a pôr nenhum peixe, só estou a ajudar o peixe a vir ao de cima. Sentem. Só para terminarmos por hoje, porque vamos continuar exatamente com este esquema no próximo encontro. Quando uma menina tem que se despedir da deusa, é para ir ao encontro de Sofia. O cultivar de uma visão estereoscópica
e de um coração estereoscópico, permitir-lhe-ia, e olhem como isto aqui é o ponto mais sensível de todos, para mim, ela sair da atração, ela é magnética no início, mas assim que o cosmos diz, agora tens de ir ao encontro da mira, do Cristo cósmico, do Cristo planetário, de Sofia. Nesse momento, aquilo que era magnético torna-se hipnótico. A medusa, ela atrai os marinheiros para os transformar em pedra. Esse é o poder da deusa quando ela já cumpriu a sua função. Torna-se uma medusa. Mas notem, a seguir a Sofia, a mesmíssima deusa está lá, mas de pleno direito. Portanto, o problema da psique é que ela nasce demasiado próximo dos deuses para ser fácil evoluir. Se ela nascesse mais longe dos deuses, era muito mais fácil evoluirmos. O problema da psique é o sagrado. É o sagrado de tão próximo ela nasce, é assumir o sagrado da cruz, para depois dirigir-se ao sagrado pleno potencial da rainha, que já não é uma mãe. Por exemplo, muitas senhoras de 68 anos de idade chegam a casa, depois da reforma, reformaram-se a semana passada, pousam um saco e dizem assim: então, eu já fui amante, já fui mãe, já fui esposa, já fui profissional, já fui professora, e agora o que é que eu vou ser? Agora tu vais ser rainha. Só uma velha, eu vou dizer assim velha, não sei se gostam do termo, só uma velha pode abarcar o poder da deusa na caverna outra vez. Ou uma jovem extraordinariamente dotada do ponto de vista crístico. Porque aquela multiplicação das rosas dá para desconfiar. Da Isabel. Porque quem multiplica as rosas é a deusa, não é? Assim como quem multiplicou os peixes foi Cristo, em nome do Pai. Mas aquela multiplicação das rosas é a deusa. Uma jovem ter acesso à deusa e não ser propriamente uma feiticeira é um assunto sério. A Isabel de Aragão, quando multiplicou as rosas, ela ainda é jovem, mas não é uma feiticeira, porque é um ser de consciência crística. Então, tão jovem, ter consciência crística e já ter outra vez acesso aos poderes mágicos da deusa, só que depois de Sofia já não se chamam mágicos, chamam-se teúrgicos. Então o que nós temos é uma pilha de góticas e de perséfones em grupos esotéricos tentando conquistar homens poderosos para aplicarem sobre eles e no mundo à sua volta poderes mágicos pré-sóficos. E quanto mais homens poderosos conquistam e mais poderes mágicos aplicam, mais se atrasam na união com Sofia e mais atrasam a coroação da rainha que vem a seguir para receberem os poderes teúrgicos da rainha. E ficam entaladas no mundo mágico e no mundo da sedução de homens poderosos. Isto diz-nos alguma coisa? Isto, eu disse nos grupos New Age, isto acontece nas empresas, acontece na... Mas às vezes assim, então, mas a secretária que desviou o patrão e destruiu a família. Conhecem a história? Pronto. Então e que tal se a esposa do patrão é uma feiticeira terrível, subsolo, e a secretária é um ser crístico? Não é possível, eu já vi muitas vezes acontecer. E vocês dizem assim, isto é possível? Claro que é possível, porque muitos casamentos no passado eram feitos às escuras. Psicologicamente. Kitty está inspirada. Kitty está Ou seja, que estas coisas são possíveis, quero eu dizer, estas coisas são possíveis. E no passado, o primado da família sobre a felicidade conjugal era absoluto. Hoje já não. Hoje, a felicidade conjugal implica que dois indivíduos no mesmo nível vibratório se encontrem. Muito acima e muito abaixo, e começa a energia deixa de fluir. Isto faz sentido? Então,
tu tens esta figura feminina que está atrasada em relação ao solo, não pega na sua cruz, não assume a sua cruz, substitui o poder de Sofia pela anexação mágico-gótica, estou a ser injusto, mágica de um homem poderoso, anexa um homem poderoso, permanecem eternamente princesas, não atingem o nível de Sofia, continuam a usar os poderes de feitiçaria inatos. Eu peço desculpa estar a usar a expressão feitiçaria, isto não é a minha linguagem, é uma linguagem popular. Ou seja, continuam a usar os poderes sincréticos da deusa, é isso que eu quero dizer com feitiçaria. A deusa lá por trás já está a ferver de ser prostituída. É como se a deusa dissesse, então mas continuas a extrair a minha energia? Então, mas eu já te dei 20 e tal anos para seres Perséfone. Já te apontei o caminho de Sofia. Já pus 5 obras fundamentais à tua frente. Já te dei a conhecer homens e mulheres que estão no caminho e têm a cruz às costas. E tu continuas a brincar ao poder mágico. A deusa que te deu à luz, psiquicamente, começa a ficar um pouco zangada. E com isto adiam a passagem pelo portal de Sofia de forma a que possam ser coroadas como rainhas aos 60 e muitos anos de idade, onde depois a deusa está do lado de lá à espera delas. E é como se Sofia pega nelas, coroas não, cristifica-as no nível crístico e depois leva-as finalmente para a deusa. Só que já não é esta deusa. É o grande triângulo invertido cósmico. É a deusa mãe. E claro que este drama existe no masculino também, obviamente. Porque enquanto, como vocês imaginam, yuppies tentarem fazer mundos dourados, e existe inclusive um cartão gold, não existe? Gold card. Então, enquanto yuppies tentarem fazer Olimpos dourados, seja com vivendas de luxo, eu adoro vivendas de luxo, só entre nós, vivendas de luxo em Cascais, para os quais eles não têm nem compreensão arquitetónica, nem cultura, nem conhecimento, nem percepção, nem sequer utilização. Está vazio. Exatamente. E tentarem fazer mundos dourados na política, na estratégia militar, na medicina, na metalurgia, na indústria, na tecnologia, à custa da verdadeira iniciação masculina, que é a iniciação da espada, do falos. O que é que fazes com o teu falos? O que é que fazes com a tua espada? O que é que fazes com a tua força masculina? Enquanto isto for assim, temos homens a parar na estátua de bronze e a regressar para a estátua de ferro. Na espada de bronze e a regressar para a espada de ferro. E nunca fazem o movimento de rendição da espada no solo, que é quando entregam a espada à mãe e veem Cristo. Porque repara, a espada transformou-se numa cruz nesse momento, não é? Vocês conhecem a imagem do cavaleiro de joelhos ao pôr do sol com a espada espetada no sol. Essa é a espada de prata. É, não em meu nome, Senhor, não para a minha glória, não em meu nome, mas em teu nome e para a tua glória. Nesse momento a espada mudou. Então, a força masculina procriativa transforma-se em força masculina criativa. E se pode perguntar, e ele pode continuar a ser procriativo? Pode. E o amante dele desapareceu. Isto é o oposto de uma castração. Isto é uma expansão da energia masculina. É uma fecundidade. As águas que está a separar em cruz. A senhora dava aula, estava muito tempo. Exatamente. Assim como a menina medieval, fechada no subsolo, cresce quando tem o primeiro não de um homem crístico. Quando aparece um homem crístico e diz, querida, és linda, não. Nesse momento ela tem um choque e começa a crescer. A recusa masculina na direção do feminino pode ser iniciática para a mulher, se ela for meramente uma sedutora. Assim como a recusa do feminino, se for uma Sofia, em relação ao masculino, é iniciática para o homem, se ele ainda está na fase dos Olimpos dourados. É como se ela dissesse, mas tu só tens dinheiro e só tens poder. Desculpa, I'm sorry. Esse homem passa por uma iniciação nesse dia. Não é nada que vocês já não tenham vivido em vidas anteriores, portanto, já está. Não, nesta ninguém viveu isso nesta vida. Não. Estou só a ser bonzinho. Ou seja, quando um homem de natureza crística, um Aragon, um Gustav Jung, o Jung tinha muito essa... Jung era altamente ético e
Não se trata de ser moral ou imoral, trata-se de saber o que é que estamos a fazer. Quando um Aragorn, ou um Jung, ou um Cristo, ou um Saladino, ou um Ricardo Coração de Leão, ou um Arthur, que todas estas figuras existem dentro dos homens, perante a sedutora lhe diz: é assim, tu para mim és tipo uma pizza com todos os ingredientes, estás a ver? Aquelas pizzas familiares com 15 ingredientes. É assim, eu embarcava já, mas não. Nesse momento ele está a abrir a porta de Sofia para ela. Ela está a mostrar a Sofia. Ele está a mostrar a Sofia a ela. Ela tem a oportunidade de perceber que a gruta e os poderes inatos da deusa chegaram ao fim. Ou se não, normalmente o que acontece é que ela diz assim: bom, este aqui não dá. E quando uma Sofia ou uma Guinevere, a Guinevere era um bocadinho ingênua. Quem era a que não era ingênua ali? Era a Morgana. A Morgana, mas a Morgana é outra vez lá para baixo. Onde é que está a figura? Quando uma Isabel de Aragão, quando uma Sofia, quando uma... quando uma Hetaira, a mulher filosófica da Grécia, quando uma rainha. Tu sabes que os playboys não se metem com rainhas. Não vai correr bem. Lá está. Porquê que não se medem? Não podem. Porque não funciona. São campos vibratórios completamente distintos. Agora, a rainha contém em si tudo o que as outras mulheres querem ser. E são mesmo. E vão sendo. A rainha contém todas. Ela pode usar qualquer figura, mas já as contém, não está contida por elas. Então, quando uma figura sófica diz a um empresário distraído, vamos chamar-lhe assim, eu não estou a falar de sexo aqui, eu estou a falar de poder. Porque isto pode não envolver nada de sexual, não sei se me faço entender. Pode envolver corrupção, cheques debaixo da mesa, cunhas, a padrinha. Às vezes o sexo é coisa menos complexa, mais inocente no meio disto. Eu estou a falar de alta corrupção. Porque se tu tens em frente a uma Câmara Municipal uma Sofia e chega lá o empresário com os 200 mil euros num cheque para tentar suborná-la para conseguir fazer um aqueduto que passa por ali, por umas vias que passam por ali que lhe vai dar não sei o quê, e se ela tem consciência de que aquilo tem que ir a concurso público, agora estamos a politizar, não é? Esse é o momento entre o homem da montanha, olímpico, o heróizinho juvenil. Aliás, elas costumam dizer não passa de um rapazote. Não é isso que elas dizem. É um rapazinho, não tem densidade, não tem peso. E quando uma Sofia que está à frente de uma Câmara Municipal diz: oh querido, não me está a ver bem. Percebes? Quer dizer, isso é um insulto para mim. Não está a ver a minha coroa gigantesca. É que eu já fui ao inferno, já voltei, já fui iniciado nos mistérios femininos. Conheço isto tudo, sabe? Eu até ando, olha, a minha vida é um tédio, porque este planeta para mim já deu o que tinha a dar. Portanto, desculpe, mas não me vai corromper. Adeus. Não sei o que fazer com isso. E o que é interessante é que nós podemos dizer que neste momento muitas mulheres estão a ser corrompidas por empresários poderosos, sim. E muitas góticas, para dizer o mínimo, estão digamos, a tentar chegar ao significado e à plenitude da vida através de homens poderosos, sim. Mas muitas mulheres rainhas estão a dizer não a muitos predadores neste momento, as we speak. Uma delas foi Benazir Bhutto. Além de bonita, já tem ali um nível. Aquilo não. Por onde é que vais entrar? Não tem. E não precisa de se defender, não precisa, é ela. É ela. O que acontece quando vocês criam este estado psíquico consolidado é que o coração, o corpo físico, a alma, o sangue, torna-se um magneto poderosíssimo do sexo oposto. As Sofias atraem muito mais rapidamente o indivíduo que lhes corresponde. E os Cristos, ou os Miguéis não é aqui o termo, sim, os Arthur,
Os homens que se formam na totalidade da psique tornam-se altamente magnéticos em relação ao sexo oposto. É que depois ainda há mais esse detalhe. É que as distâncias entre aquilo que deve ser completado diminuem terrivelmente. Então, no próximo encontro continuamos, mas basicamente existe uma psicologia infantil feminina, existe uma psicologia infantil masculina. Existe o solo, que está ligado a Saturno e a Júpiter. Júpiter é mais a vertical. Existe o solo onde se cura, onde se resolve a fixação no mundo dos deuses. Estes fundos brancos, onde eu desenhei, são as forças infinitas do Pai e da Mãe. Mas a cruz é a tarefa dos deuses, dos filhos criadores, e é a tarefa dos filhos criadores, que somos nós. Essa cruz consiste em descer do pedestral de sermos filhos de Deus, o infinito, para pôr os pés no chão de sermos filhos de Deus, o finito. Porque Cristo, Miguel, não tem acesso a todas as funções do Pai infinito. Ele diz claramente, assim como eu só faço aquilo que vejo o meu Pai fazer. Evangelho de João. Eu por mim nada valho. Só aqui tem uma declaração da finitude do Filho perante o Pai. E é esse descer da psique infantil poderosíssima e eterna para a psique adulta do movimento com Cristo, em que o finito é integrado à fórmula total, em que temos que aceitar a velhice, a pobreza, o erro, os nossos cheiros, o alto, o baixo, o médio, o distante, o perto, como aceitar a massa da vida, aceitar a massa da existência e depois meter as mãos naquilo e começar a moldá-la e cozinhá-la até obter o pão, até obter o vinho, até obter o perfume da rosa, é a tarefa espiritual do homem. Portanto, é o segundo sagrado. E finalmente, então, tu tens o terceiro sagrado. É que de repente estás entretido com estas coisas crísticas e sóficas, vamos dizer assim, e estás a assumir o sublime de carregares a tua própria cruz, e há um momento em que o pai e mãe dizem, já chega. E tu és elevado pelo poder da graça a uma condição de não sofrimento, que é a bem-aventurança. E esse é o terceiro sagrado. Há o primeiro sagrado que é sincrético, há o segundo sagrado que é o trabalho com o nível crístico, e há o terceiro sagrado que é sintético e que a bem-aventurança desce sobre ti porque já fizeste o trabalho, já passaste a mira. Quando eu comecei a ouvir, Hoje? não, quando eu comecei aqui, eu entendi, não sei se foi tudo certo, mas eu entendi que a psique era qualquer coisa que nos era dado em cada reencarnação. A psique, uma moda de trevas, pronto, os corpos. Sim. Pronto. Mas agora. Como é que fica a psique em relação à reencarnação? Pois é, não, agora como é que fica? Para já a psique, a própria psique, porque agora a dar a ideia é que há várias qualidades de psique conforme o universo em que estás e o tipo de vivência que estás a fazer e em que corpos. Vês? Não estamos a ser pragmáticos. Não é isso. Portanto, desfiz a ideia inicial. Não, nós vamos ser pragmáticos no sentido em que se alguém disser assim, mas eu venho de Orion. Ok? Mas a questão é se para um ser que veio de Orion ou um ser que veio das Pleiades, se o problema... Se quando ela diz, eu vim de... Sabes, eu sou pleiadiana. Não, mas eu não tenho nada a ver com isto. Tá, eu vim aqui, mas este mundo para mim é uma loucura, é um sofrimento. Eu não sou daqui. Isto é uma prisão. Eu não sou daqui, eu não tenho nada a ver com este mundo. Eu sou de Lira, ou das Pleiades. É preciso muita atenção para ver se quando a pessoa está a dizer isso, ela não está simplesmente a dizer eu não saio da caverna nem à lei da bala. Só consegui convencer que a minha caverna é uma cúpula celeste com estrelas.
Be my guest. Se tu estás parada no teu desenvolvimento psicoafetivo e no teu desenvolvimento crístico, essa Orion, ou essas Pleiades de onde tu vens, não é celeste, não é o firmamento, não é real, não é sintético. É uma caverna. Só que em vez de ser uma caverna obscura, assim, mais à Natália Correia, é uma caverna toda lindinha, com firmamento e com pedras preciosas. Be my guest. Mas, agora, é preciso muito cuidado, porque imagina que a pessoa vem mesmo das Pleiades e tem psicologicamente pouco a ver com o que eu disse, tudo o que eu disse até agora. É preciso muito amor e atrasar ao máximo qualquer conclusão para ver se a pessoa é feliz no sentido, é feliz no seu abraçar da cruz. Porque, origens da psique à parte, a cruz é terrestre. É a cruz de Cristo e de Sofia neste mundo. E, sim. Sim. De onde que a psique é-nos dada de encarnação em encarnação? Não. A psique acaba por ser uma projeção da alma que irrompe por causa da divisão das vibrações entre a matéria e o espírito. Digamos que a psique é a solução da alma, que a alma dá ao cosmos. O núcleo central da psique nunca se dissolve de encarnação para encarnação. Nós somos psiquicamente o mesmo ser de encarnação para encarnação. O que acontece é que no abrir da flor da psique, ela lida com jogos diferentes de forças que são o mapa astrológico e funções diferentes. Falar sempre as mesmas peças, Sim, mas imagem. mas para mim é bastante como o caleidoscópio. Fantástico, é ótimo. É como aquele. Uhum. Então, de certa forma, uma Vênus em touro numa vida, noutra vida poderá ser uma Vênus em leão, que é completamente diferente. Mas o núcleo da psique permanece o mesmo, só que aquela função psicológica feminina vai mais por ali naquela vida, vai mais por ali noutra vida. Mas a psique permanece a mesma, porque a psique depois torna-se um recoletor de toda a experiência. Tem a ver também, por exemplo, com a caixa, não? Com a caixa? A caixa, sabe, a caixa. Essa informação toda, essa experiência de vida, então, no que é repetido, não é? Tem que ser dentro da evidência do básico. O caixa é memória universal. As nossas memórias estão numa caixa. As nossas memórias como? Tudo o que acontece está nos registros acássicos. Diz, Paula? Sim, a memória individual, a memória coletiva. O caixa é A memória está lá, na memória há uma memória universal. A psique tem acesso à memória universal, claro. A alma tem acesso à memória universal, até o cérebro pode ter acesso à memória universal. Agora, se a psique existe na memória universal, no akasha, não, ela existe no campo psíquico terrestre, no seu próprio campo. Há um campo próprio para ela, que não é o akasha. Segundo a minha experiência pessoal, concreta, diária, são os DNAs do corpo. É aí que é recolhida a informação. Muito má. Agradável, o sofrido. Há a diferença entre os acontecimentos em extensão, que é todo o acontecimento com os seus detalhes, e a síntese do acontecimento, a vibração final, que é guardada pela psique. Sim. O akasha tem a ver com os acontecimentos em extensão. Já a psique guarda o significado dos acontecimentos sob a forma de uma vibração sintética que depois projeta de novo na vida seguinte. Sim. 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 Paula? Ias dizer alguma coisa? Pois. Ok, então. No próximo encontro nós vamos concentrar-nos mais na psique masculina e vamos ver o que é que significa esta esquerda e esta direita, porque nós temos estado a ver subsolo e suprassolo e a necessidade do menino descer ao chão e da menina subir ao sol, que tem sido chamado assumir as responsabilidades do mundo. Mas isto é uma definição muito pobre. E é por isso que há pessoas que simplesmente rebentam ao meio do caminho. Têm uma depressão, ou têm uma fúria, ou têm uma revolta. Porque este horizontal não lhes parece fascinante o suficiente para compensar estes dois mundos que tiveram que abandonar.
Quando existe o mundo da moda, o mundo da cosmética, o mundo das artes, o mundo do design, o mundo do jardim, do paisagismo e o mundo do estilismo, etc., servem para fazer o homem sonhar, o mundo do entretenimento, servem para fazer o homem sonhar e a mulher sonhar. É mesmo assim. O problema é que Cristo e Sofia não são a condenação de nada, nem da nossa necessidade de ser eficientes no cotidiano, nem do mundo dos deuses, a gruta e a caverna, a caverna e a montanha, onde recebemos energias sagradas gratuitamente. Eles conciliam a extrema infância com a extrema responsabilidade. E a conciliação entre a extrema responsabilidade e a infância, onde recebemos os dons dos deuses gratuitamente, é o que nós chamamos Senex, o ancião, o rei ou a rainha. E o que acontece é que, quando assumimos demasiada responsabilidade, há qualquer coisa de jesuítico, de protestante e de puritano em dizer que Cristo é só trabalho, dever e responsabilidade. Falso. E que Sofia é a mulher que assumiu dos deveres. Isso é uma Atenas. Se tu tiveres uma mulher que assumiu os deveres, a responsabilidade, é digna, é socialmente aceite, é aplaudida pelo grupo social ao qual se integra, tu no máximo tens uma Atenas. Não tem nada a ver com Sofia. Portanto, nós temos de ter o cuidado, quando tiramos as Perséfones da caverna e quando tiramos os Peter Pans da montanha, de não transformar os Peter Pans em Martes primários, ou em Plutões primários, ou em Saturnos, Capitão Gancho, em Saturnos primários, Capitão Gancho é Saturno. E ter o cuidado de não transformar as Perséfones em mulheres eficientes, amargas, esquecidas de si, com cancro na mama. A partir de uma certa idade. E os homens com cancro na próstata. Curiosamente é onde os homens são mais claros anatomicamente, onde o homem é claramente masculino e a mulher é claramente feminina, que acontece a concentração das emoções reprimidas. Então, nesse sentido, quando se tira um Peter Pan, temos que fazê-lo sem o transformar num Saturno com cancro na próstata. E quando se tira uma Perséfone cá debaixo da caverna e diz, não, mas Cristo, Sofia está mais acima, no sol, na luz, no dia-a-dia, na beleza da luta do cotidiano, na beleza de assumir a cruz, e assumir o tempo, e assumir a passagem narrativa das fases da vida. Temos de ter o cuidado para não a transformar numa predadora de salto alto com cancro na mama. Portanto, essa extração da psique juvenil para o mundo do adulto é um dos rituais de passagem mais sérios de qualquer cultura. Uma cultura que não sabe fazer esse ritual de passagem está condenada. Tenho certeza. E inversamente, uma cultura completa é uma cultura que conhece muito bem as aberturas das portas e o fechar das portas e os caminhos do jardim. E peço desculpa? Valores. E consegue fazer a menina chegar a mulher, ser mãe, mas ciclicamente, sempre que é necessário, levá-la de novo ao mundo de Deus, onde recebe as energias divinas gratuitamente. Os poderes divinos são gratuitos. Sejam os heróicos do homem, sejam os encantadores da mulher. Claro que há mulheres heróicas e homens encantadores. Mas para já, sejam os heróicos do homem e os encantadores da mulher, estes poderes são gratuitos. Só que só se renovam se forem usados na cruz de Sofia e na cruz de Miguel, na cruz de Cristo. Se não forem usados aí, acabam por te prender à origem desses poderes. Não sei se me faço entender. E, portanto, uma cultura completa é uma cultura que consegue levar a pessoa ao nível da responsabilidade e, ao mesmo tempo, trazer ao nível dos poderes sagrados.
E responsabilidade, performance e poder chegados. Porque o Cristo é a soma das duas. Se este é o mundo da responsabilidade, este é o mundo dos abismos. Os abismos da matéria e os abismos do espírito. E é aí que estão as forças sagradas. Ora, o que há de belo neste ponto central? É que ele consegue ter a responsabilidade à esquerda, a responsabilidade à direita, as forças celestes ao seu serviço e as forças quetónicas, o que vocês entenderem por isso, presentes também. Do ponto central ninguém cai, porque não há céu nem inferno. Tu só podes cair para o céu e só podes cair para o inferno. Se estás no centro, não cais. Vais cair para onde? Tens um equilíbrio Saturno-Júpiter. Tens o equilíbrio Saturno, que é esta horizontal, e Júpiter, que é esta vertical. E é, não é assim? Mais ou menos assim. Podes. É interessante, eu preciso chamar com autoridade, porque só para dizer duas coisas que me parecem importantes. Este primeiro quadrante aqui está completamente ligado com a questão do espaço. Qual? Sim. O primeiro quadrante onde tens o F, para mim, é o espaço. Isto E onde aqui. tens o O, é o tempo. Espaço. Sim. O tempo. Sim. Então tu repara, se aos se complementares, não é? Então, ao lado do espaço, no quadrado vazio, no quadrado vazio, estaria a liberdade e a acima a responsabilidade. Liberdade. Sim. Responsabilidade. É exatamente o que tu acabaste de dizer. Ok, vou. Estes quatro passos são os passos internos da mãe. Do planeta. Daí a cruz cardinal. Então quando tu fazes assim o espaço e do tempo. Para a astrologia, esta cruz está lá. Exato, é isso que eu estou a dizer. Portanto, é o quadrante da liberdade, da responsabilidade, e tu colocaste junto. Espaço, liberdade, tempo, responsabilidade. Isto tem muito a ver com o Peter Pan. Tu já viste que o tempo é uma condição masculina e o espaço é uma condição É feminina. verdade, parece que os homens apresentam-se como forças de tempo. E a mulher, até pela sua natureza física, é um ser do espaço, é um ser do volume, é um ser espacial. E repara, quando tu trabalhas a natureza, uma das coisas que tu fazes com a natureza é mais natureza, é a segunda natureza. Por exemplo, uma casa, ou uma vivenda, ou um jardim, são trabalhar espaço no espaço, quer dizer, é reinterpretar o espaço que já lá está. E é muito do feminino. Enquanto que os homens ao trabalhar com ideias, estão a trabalhar com a história das ideias, estão a trabalhar com a história dos conceitos. E isso é muito mais algo ao longo do tempo. É isso que quer dizer também. Por exemplo. Eu espero que isto possa ser Útil. Estes livros sagrados. O primeiro é sincrético, depois o segundo é Cristo. E o terceiro é que poderia ser chamado plenamente divino ou Senex, rainha e rei. Portanto, quando alguém chega aos 60 e muitos anos de idade e pergunta: e agora o que é que eu vou fazer a seguir? Agora vais-te tornar um rei. Agora vais-te tornar uma rainha. E portanto não adianta voltar para a filha, começar a viver em função dos netos, começar a viver em função da filha e do filho e telefonar todos os dias para o Brasil para saber como é que a filha está e como é que o filho está e começar a viver em função das alegrias e tristezas deles. Não adianta pegar no teu corpo emocional e astral e do ponto de vista oculto revestir-se a tua filha com isso ou o teu filho com isso. Daqui a bocadinho eles estão a sufocar. Porque em vez da pessoa avançar para um novo modelo arquetípico de rainha ou um novo modelo arquetípico de rei, recua para os modelos arquetípicos que já conhece. Mãe, esposa, amante ou profissional. Esse é o drama da reforma. É um dos dramas da reforma. Mas
como é que eu vou pôr isto da forma mais simples possível? No mundo arquetípico, ninguém se reforma. No mundo sagrado não há reformas. Tu vais lá ao balcão, olha, era para me reformar. Não, aqui não, não há reformas, não damos reforma. Então não, e qual é a idade para a reforma no sagrado? Não há. Porque depois... Sim. Só remunera. Sim, sim. Porque repara, tu podes até já ter feito muita coisa, mas vinho e perfume de rosas, vinho os homens e perfume de rosa a mulher, não há reforma para isto. Isto é o rei e a rainha. Quer dizer, depois de todas as funções que a sociedade conhece, há uma que a sociedade desconhece, mas aplaude, que é a rainha ou o rei. E é isso que está à frente dos indivíduos que têm 60 e muitos anos de idade. 68, 69. Agora têm que entrar nessa fase, têm que chegar a essa fase. Se há indivíduos que se tornam reis e rainhas mais cedo, com certeza. Mas isto serve para dizer que a tarefa não termina com a assunção da cruz. Depois é necessário ir para além da cruz para receber a coroa. Então há muitas pessoas que andaram com a cruz às costas durante tanto tempo, em cima, precocemente, que se habituaram de tal forma que a vida é trabalho, sofrimento e papéis sociais, conjugais, matrimoniais e familiares. Quando chega o momento de pousarem a cruz não conseguem, e então deprimem. Porque o cosmos já está a dizer, pousa a cruz, temos uma coroa para ti. E ela continua agarrada à cruz, virada para as filhas, virada para os filhos, virada para o marido, virada, desesperadamente tentando interpretar a sua vida. Eu agora estou a falar no feminino, mas isto tudo pode ser dito em relação ao masculino. E é bonito, porque se tu pensares que na tradição do Espírito Santo, nos Açores, eles conseguem esta junção do menino e da coroa. Conseguem. Nas festas do Espírito Santo, nas festas dos tabuleiros em Tomar, é um menino com uma coroa. Podia ser uma menina com uma coroa. Isto significa a união entre o puer, a criança, puer, e o senex, o ancião. E é nisto que nós temos que nos tornar. E depois a seguir, às tantas, se calhar é melhor morrer. Porque depois vem a porta da morte, que ainda é mais que ser rei. É melhor que ser rei. Eu acho que morrer é lindo. Depois de seres rei, só falta morrer. Não é? Ou seja, a morte não quer dizer absolutamente nada para um rei. Aquilo é o arco da Rua Augusta. Tu sais pelo arco da Rua Augusta e vais para o oceano. Desaguas no oceano. Deixa lá o Rocio e a Rua da Prata e a Rua do Ouro. Agora é o oceano. Sabes o que é? Tu chegaste ao oceano. O que é o Marquês de Pombal? Nada. Isso é outro estado. Já é o estado depois do rei, que é a libertação. Libertação. Este rei aprendeu a crucificação e, portanto, pode receber a coroa. No tarô é o enforcado. O enforcado está crucificado, está pendurado, portanto, ele já aprendeu que tem que depender de Deus, está pendurado, depende de Deus, está crucificado, mas, como eu tenho dito várias vezes, é a única carta no tarô em que a luz está em torno da cabeça. Essa é a coroa. Depois desse enforcado, chamam-lhe pendurado. O enforcado veio depois. Não, ele é. Não podia estar menos enforcado. Enforcado pelo pé não é enforcado. A seguir vem a morte. A consciência só pode evoluir para a morte. E depois da morte vem o estado final de desenvolvimento do ser, da personalidade, que é a temperança. Portanto, tens a força, depois tens o enforcado, depois tens a morte, depois tens a temperança. Estas 4 cartas têm a ver com estes 4 desenvolvimentos. A força em cima tem o imperador, o enforcado em cima tem o hierofante, a morte em cima tem a escolha
E a temperança em cima tem o carro. Aquelas 4 de cima. É disso que estamos a falar aqui. O fanatismo religioso tenta fazer a morte antes do ermita, antes da roda da fortuna, antes da força. Passa da justiça para a morte. Esse é o fanatismo religioso. Todas aquelas etapas de desenvolvimento do ser não estão lá.